O que eu quero dizer aqui nesta noite é que a partir de hoje você tem a oportunidade de mudar a sua vida. A partir de hoje a sua história pode ser contada de uma forma diferente. Porque assim como Jacó, assim como Abraão, assim como Isaac, assim como Judá e assim como tantos outros, assim como Davi, você pode ter a sua vida modificada, bastando uma decisão sua. Muitas vezes nós ficamos perdidos pelo mundo, porque nós mesmos nos condenamos. Nós cometemos pecados, caminhos diferentes, decisões erradas, e aí a gente começa a se condenar. A gente começa a falar que eu não posso servir. O mundo fala que você não pode adorar. Você adorando a Deus? Ah, não acredito não. Por quê? Ah, você estava ali fumando? Você estava se prostituindo? Você roubava? Ah, eu sei que você já até matou. Você estava no centro de macumba ontem, filho, hoje você está na igreja? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Isso aqui, irmãos, é local de pessoas que chegam enfermas. Nós temos um grande problema dentro da igreja. Nós temos um grande problema dentro da igreja evangélica, que os próprios evangélicos estão atirando pedra nos outros. Você liga na internet aí, tem pastores aí abençoados, muitos. Mas às vezes esses mesmos pastores estão gastando seu tempo, seu dinheiro para tirar pedras nos outros. E eles esquecem que isso aqui é um hospital de doentes. Se fôssemos nós todos santos, não teria um enfermo aqui dentro dessa igreja. Se fôssemos nós todos santos, a estatura que nós pensamos que somos, a ponto de apontar o dedo para os nossos irmãos, se tivéssemos mesmo essa santidade, nós íamos ter que fechar o quarteirão. E não temos isso. Porque a igreja é local onde que tem ex-prostituta, está aqui na Bíblia. Ex-ladrão, está aqui na Bíblia. Ex-isso, ex-aquilo, ex-assassino, ex-tudo. Mas é ex. Hoje ele é filho de Deus. Hoje ele encontrou a Deus. Hoje ele entregou a sua vida para Deus. Hoje a sua vida é diferente. O que passou é passado. Deus te perdoou, esqueceu os seus pecados, e a partir de hoje ele começa uma nova história. A genealogia de Jesus nos mostra isso. Deus poderia ter desenhado a genealogia de Jesus de uma forma diferente, pegado exemplos de pessoas que não ficaram tão explícitos aqui na Bíblia. Não. Ele fez questão de trazer para mim e para você. Ele fez questão de deixar que o seu filho viesse para entender por que nós somos fracos, por que nós somos falhos. Mas ele também deixou a sua palavra para nos mostrar que basta uma decisão nossa. Basta um arrependimento sincero. Basta que nós nos prostremos diante de Deus e acreditemos que Ele pode fazer a vida. Nós temos que parar de nos julgarmos. Nós temos que parar de ficar olhando no espelho, ficar choramingando pelo que fizemos no passado, porque o passado não volta mais. Existe uma frase que fala que Deus dá-me força para suportar aquilo que eu não posso mudar. Ora isso. E complementa ainda: Senhor, aquilo que eu posso mudar, o Senhor me dá força, Senhor, porque eu vou voltar e vou mudar isso na minha vida. Mas tem coisas, irmãos, tem coisas que você vai ter que pedir a Deus força para você suportar. Porque foi assim com Davi. Deus não falou com ele: Davi, eu te perdoo e está tudo acabado.
vida dele. As consequências vieram sobre a vida dos seus filhos. E Davi teve que se prostrar, Davi teve que ajoelhar, Davi teve que adorar, Davi teve que abrir sua alma, porque um dia ele falou que assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Outro dia ele fala: Deus, apressa-te em ajudar-me. Você sabe o que ele está fazendo? Ele está falando: Deus, socorro, Pai. Socorro, porque eu não estou aguentando. E é isso que você tem que fazer, irmão. Parar de achar que você pode com as suas forças. Não pode. Parar de achar que você vai vencer o pecado somente com as suas forças. Não pode. Eu ministrei aqui outro dia. Davi foi para lutar com o gigante. Ele levou ali pedras. Não levou só uma, porque ele sabia que uma só ele podia errar. Nós temos que buscar forças, buscar armas. E qual que é a arma do cristão? É o jejum, é a oração. Essa é a arma do cristão. É o perdão. Essa é a arma do cristão. Nós temos que pedir a Deus para mudar a nossa história. Mas nós temos que permitir que Deus mude a nossa história. Tem coisas na nossa vida que você vai ter que entender como parte do processo de Deus na sua vida. Tem coisas que nós passamos que às vezes a gente para. Eu mesmo, às vezes: Deus, por que eu estou passando isso? Você está passando isso porque faz parte do processo. Porque lá atrás você não entendeu o que eu estava te falando. Então faz parte do processo. O povo no deserto teve que andar mais e ficar lá mais tempo do que Deus queria. Por quê? Porque eles não entenderam o que Deus queria. Muitas vezes a gente está andando no deserto. E era para a gente ficar ali uma semana, um mês. Mas a gente fica um ano. Porque a gente não quer entender que Deus está tratando conosco. Nós precisamos de entender. Podemos pegar a pessoa aqui que se acha mais pecador de todos. Podemos pegar aquela pessoa aqui que acha que não é digno nem de falar o nome de Deus, porque eu já estive em dias assim. Mas se hoje você se colocar diante de Deus, você entender e pedir a Deus para te dar força para você suportar os erros que você cometeu e dizer para Ele: Deus, independente do que acontecer, eu vou te adorar. Deus muda a sua história. Deus muda a sua história. Irmãos, o que Deus quer falar conosco nessa noite é uma frase muito simples, que às vezes toca no nosso coração 1, 2, 3, 4 vezes durante o dia. Desiste. Desiste que você não consegue. Desiste que você não pode. Para de tentar. Isso é o inimigo que está te falando. Deus está dizendo para você nesta noite: não desista. Não desista. Porque através de você eu vou fazer grandes coisas. Não desista. Porque vai nascer de você alguém que vai fazer grandes coisas para a minha obra. Não desista, porque eu vou te dar filhos espirituais e carnais, para que façam grandes coisas na minha obra. Deus está dizendo para nós nesta noite que nós precisamos de entender este processo na nossa vida. O bom seria se cada um aqui pudesse vir aqui e contar um pouco da sua história. Ah, Wesley, mas você não sabe o que você está falando, porque eu já fiz tanta coisa. Arrependa-se. Ah, mas eu já matei.
desordem da rua. Arrependa-se e deixa Deus mudar a sua história. Não adianta você achar que com as suas forças você vai conseguir, porque não consegue. Hoje foi ministrado aqui no louvor que nós temos que ter ousadia na casa de Deus. E nós temos que ter ousadia diante de Deus. E ousadia até na hora de orar. Você tem que chegar e falar: Deus, é hoje, Senhor. É hoje. Falaram lá na igreja que se eu tomar uma decisão, o Senhor muda a minha história. Então eu estou tomando uma decisão hoje. Eu vou te seguir, eu vou te servir, eu vou jejuar, eu vou te adorar, eu vou dizimar, eu vou ofertar. E o Senhor vai mudar a minha história. O Senhor vai mudar a minha história. Deus está querendo pessoas ousadas. Está querendo pessoas ousadas que tenham coragem de chegar para Ele e falar: Deus, o negócio é o seguinte, Senhor, eu vou te contar a minha história aqui. Eu sou pecador demais. Se eu pegar um caderno aqui, não vai caber os meus pecados. Mas se o Senhor disse que me perdoa, eu aceito o seu perdão. E muda a minha história. Porque eu não estou aguentando mais ficar dentro de mim. Muda a minha história. E Deus quer mudar histórias aqui esta noite. Amém. E essa palavra não é para aquelas pessoas que estão desviadas apenas. Essa palavra não é para as pessoas que aceitaram a Cristo apenas, que vão aceitar, ou que não aceitaram. Essa palavra é para todos nós. Eu fiz uma oração aqui no início: Deus, se essa palavra for de correção, que eu seja corrigido. Se for de cura, que eu seja curado. Essa palavra é para todos nós. Aleluia. E nós temos que lembrar disso todos os dias. Porque senão vai ter dias que nós vamos abrir um buraco e nós mesmos vamos nos jogar lá e pedir que alguém venha e jogue a terra por cima. Porque tem dia que a dor é maior do que a gente pode suportar. E é justamente nesses dias que nós temos que lembrar a grandeza de Deus. É justamente nesse dia que nós temos que lembrar que Deus mandou o seu Filho para morrer na cruz. Não foi em vão. Não foi em vão. Ele mandou para nos falar, para nos dizer que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele entende as nossas falhas, e Ele quer que nós caminhemos no caminho que Ele determina. Nós temos falado muito aqui, vamos entender o que nós estamos louvando. Preste atenção no que nós estamos louvando. Nós, no Ministério de Louvor, nós estamos toda segunda-feira aqui, estudando a palavra, pregando a palavra um para o outro, para entender o que nós cantamos, porque é muito sério. Se eu estiver aqui no altar e falar: Deus, eu te louvarei, não importa a circunstância, eu estou fazendo para Deus, com Deus, um compromisso. Então vamos entender, irmãos. Deus aceita as nossas diferenças. Deus sabe que aqui no nosso meio tem pessoas de tudo quanto é jeito. Ele sabe. Deus separou de 12 discípulos e cada um era de um jeito. Cada um era de um jeito. E aqui no nosso meio tem pessoas de todos os jeitos. Tem gente que é mais alegre, tem gente que sorri mais, tem gente que já é mais cara fechada, tem gente que já é bravo, tem gente que já gosta de pular, tem gente que já gosta de fazer isso, fazer aquilo. Deus entende. Tem gente que gosta de falar demais, Deus entende. Mas o que Deus quer é que nós possamos chegar até Ele, abrir os nossos corações e dizer para Ele: Deus, eu não quero mais ser desse jeito. Eu não quero mais ser desse jeito. Eu quero que a minha história seja mudada. E pede a Deus para te dar força, para que nós possamos suportar a nossa caminhada.
Para que nós possamos suportar a nossa caminhada. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê força. Porque às vezes a gente olha para trás, olha para a nossa vida para trás, e olha a nossa vida hoje e a gente mesmo tem uma dificuldade para entender. Mas são erros que nós cometemos, decisões erradas que nós tivemos. Mas Deus pode mudar isso. Deus pode mudar essa história. Deus pode fazer algo novo lá na sua casa. Deus pode transformar o seu marido, transformar a sua esposa. Olha os exemplos que eu dei aqui na Bíblia. Cada um de nós precisamos entender que a nossa caminhada com Deus vai ser uma caminhada em que nós temos que suportar as dores, temos que suportar o julgamento, as pedradas, temos que suportar as calúnias, temos que suportar as traições, temos que suportar um tanto de outras coisas. Mas não se assuste, não se assuste. Tudo que nós fizermos em prol do reino de Deus, tudo que nós fizermos e falar com Deus, Deus, eu suporto isso, porque Deus, eu tenho um foco que é chegar até a Ti. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Deus não esquece, Ele não fica devendo nada para ninguém. Suporte o que você tem que suportar. Venha para a igreja arrastando. Venha para a igreja arrastando, como arroz e feijão, mas seja fiel no seu dízimo, seja fiel nas suas ofertas. Passe uma noite inteira sem dormir, mas se Deus tocar no seu coração para orar pelo esse irmão que está aí do seu lado, fica a noite toda acordado, orando por ele. Ao invés de ficar assistindo novela, enchendo a sua casa de maldição, vai para o monte orar. Vai orar pelo seu pastor, pelo seu ministério. Faça a prova de Deus. E você verá a sua história ser mudada. Você verá a sua história ser contada de uma forma diferente. Havia um homem que frequentava a Igreja Batista Aliança com Deus, que ele era o ó do Borogodó. E fazia isso, e fazia aquilo, e fazia isso, e fazia aquilo. Mas houve um dia em que ele teve um encontro com Deus, e Deus mudou a sua história. Havia uma mulher na igreja que ela fazia isso, e ela fez isso, e errou assim e assim. Mas houve um dia em que ela encontrou com Deus, e Deus mudou a sua história. Se este for o seu dia, se hoje for o seu dia, não deixe passar em branco. Chegue lá na sua casa, chegue lá no seu quarto, faça um particular com Deus, ou aqui mesmo dentro da igreja, e faça um compromisso com Deus. Deus, eu quero que a minha história seja mudada. Eu quero que a minha história seja mudada. Eu quero ser como Abraão, eu quero ser como Isaac, quero ser como Davi, Senhor. Reconhecer os meus pecados, as minhas falhas, mas reconhecer que tem um Deus que é maior do que tudo isso. E é este Deus que eu adoro, é este Deus que eu sirvo, é este Deus que eu quero para a minha vida. Se existe no seu coração algum julgamento, se existe na sua vida alguma coisa que está te afastando de Deus, você vai falar com Ele agora. Se você precisa de liberar um perdão para alguém, às vezes aqui dentro dessa igreja, às vezes lá na sua casa, você vai fazer isso hoje. E não perca tempo. Porque a partir do momento que você fizer a escolha, a partir daquele momento, começam as suas lutas, mas também começam as suas vitórias. Você vai ter muita luta, vai ter
você vai ter vitória. Mesmo que a sua vitória seja você comer um pão velho, um pão amassado, mas que você lembre: Deus, hoje eu estou comendo esse pão aqui, mas amanhã, Senhor, eu vou comer contigo no céu o melhor que há. O melhor que há. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Deus é maravilhoso. Não perca, irmão. Não perca as oportunidades que Deus está nos dando. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.